Imagina só, um banco simplesmente desmorona, e junto com ele vão as economias de milhões de pessoas. Como é que uma coisa dessas acontece? Bom, hoje a gente vai bancar o detetive e investigar a fundo o colapso do Banco Master. É uma história cheia de pistas, alertas que foram ignorados e, claro, lições super valiosas para todo mundo que investe. A pergunta que guia toda a nossa conversa é essa: o que acontece quando um banco, aquele que prometia mundos e fundos, retornos gigantescos, de repente quebra? A resposta, olha, revela um drama financeiro com um impacto enorme. Vamos mergulhar nisso. E quando a gente fala em milhões, não é força de expressão, não. Estamos falando de um número bem específico e assustador. Cerca de 1.600.000 clientes foram diretamente afetados pela quebra do Banco Master e do Will Bank, que eram do mesmo grupo. É gente pra caramba. Ok, para entender como a gente chegou nesse ponto, precisamos voltar um pouco no tempo. Vamos reconstruir essa linha do tempo, passo a passo, para ver como tudo aconteceu. Olha, essa crise não apareceu da noite para o dia, sabe? Os primeiros sinais já estavam ali em agosto de 2024, quando o mercado começou a olhar torto para o CDB do banco, que pagavam juros altíssimos. O tempo passou e em novembro de 2025, depois de uma investigação da Polícia Federal, veio a bomba. O Banco Central decretou a liquidação do Banco Master. E o efeito dominó continuou. Em janeiro de 2026, foi a vez do Will Bank ter o mesmo destino. E agora, vamos à primeira grande pista de que tinha algo muito errado. É um clássico em qualquer investigação financeira. Aquela oferta que parece boa demais para ser verdade. A pista está toda aqui nesse contraste. De um lado, o Banco Master oferecendo CDBs que pagavam, pasmem, 140% do CDI. Do outro, a média do mercado dos bancos saudáveis que ofereciam ali entre 110% no máximo 120%. Essa diferença gritante não era um presente para o cliente, não. Era um sinal claro de desespero por dinheiro. E olha, essa citação do consultor financeiro Otávio Araújo resume tudo de forma perfeita. A taxa de 140% do CDI não era generosidade. Era o preço de um risco que o mercado qualificado já não queria mais carregar. Traduzindo, o banco estava pagando uma fortuna para atrair o dinheiro das pessoas comuns, porque os grandes investidores, os mais experientes, já tinham fechado a torneira para ele. Mas como exatamente o banco chegou a esse ponto? Agora a gente vai fundo para desmontar a engrenagem por trás da suposta fraude que levou o banco à ruína. Os investigadores usaram um termo bem conhecido para descrever essa operação: esquema Ponzi. Basicamente, é uma fraude onde se usa o dinheiro de quem está entrando agora para pagar os investidores mais antigos. Isso cria uma falsa sensação de lucro, sabe? O dinheiro não vem de um investimento real, mas sim de um fluxo constante de novos investidores. O esquema, segundo as investigações, funcionava em 3 passos. Primeiro passo, o Banco Master teria emprestado a bolada de 11,5 bilhões de reais para empresas de fachada. Segundo passo, essas empresas pegavam a grana e investiam em fundos de uma gestora parceira, a Reag Investimentos. E o terceiro e último passo, esses fundos compravam ativos supervalorizados ou até sem valor nenhum, inflando artificialmente o balanço do banco. Era uma triangulação bem complexa para esconder um rombo. Bom, com o banco quebrado, alguém precisa agir, né? É aí que entra em cena o socorrista do nosso sistema financeiro, o Fundo Garantidor de Créditos, o famoso FGC. Vamos ver como essa rede de segurança funcionou nesse caso. O papel do FGC é super simples de entender e, ao mesmo tempo, vital. Ele funciona como um seguro para os depósitos. Foi criado para proteger o dinheiro dos correntistas e investidores se um banco quebrar. É o que dá segurança para a gente confiar no sistema. Mas atenção, essa proteção tem um limite. O FGC garante um valor máximo de R$ 250 mil por CPF e por conglomerado financeiro. Esse é o número-chave que todo investidor precisa ter gravado na mente. E para ter uma ideia do tamanho desse resgate, dá uma olhada nesse gráfico. O FGC tinha em caixa mais ou menos 120 bilhões de reais. O pagamento estimado só para cobrir os clientes do Master e do Will Bank foi de 47,3 bilhões. Foi o maior resgate da história do FGC. Isso consumiu quase 40% de todo o dinheiro do fundo, colocando uma pressão gigantesca no sistema inteiro. E aí vem a pergunta de $1 milhão. E quem tinha mais de 250 mil reais investidos? Pois é, aí a realidade é bem dura. Essas pessoas viram credoras do banco. Basicamente entram numa fila para receber o que sobrar da venda dos ativos da instituição e o pior, sem nenhuma garantia de que vão conseguir recuperar todo o dinheiro. Diante de tudo isso, a pergunta mais importante que fica é: como evitar cair numa cilada dessas? Vamos então para a parte final e mais prática.
como transformar as lições desse caso num verdadeiro kit de ferramentas de proteção para o investidor. Então vamos lá, um guia rápido para se proteger. Primeiro, o básico do básico. Verificar se a instituição tem a cobertura do FGC, lá no site deles. Segundo, consultar o índice de Basileia do banco. Um número acima de 15% já indica uma boa saúde financeira. Terceiro, dar uma olhada no rating de crédito, que é a nota de risco que agências especializadas dão. Quarto, isso é fundamental, diversificar, não colocar todos os ovos na mesma cesta. E por último, a grande lição desse caso, sempre, mas sempre mesmo, desconfiar de rendimentos que são muito mais altos que a média do mercado. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. As pistas da próxima crise financeira, seja ela grande ou pequena, muito provavelmente já estão por aí. A questão é, depois de analisar um caso como esse, será que nosso olhar fica mais treinado para identificar esses sinais? A vigilância e a informação, no fim das contas, são as melhores ferramentas que a gente